Então essas moléculas que são degradadas pelo lisossomo podem vir de fora da célula ou podem ser moléculas da própria célula, ok? Elas virão de fora da célula e serão resultantes daqueles processos de endocitose que falamos no outro vídeo, né? A fagocitose e a pinocitose. Só para a gente lembrar, na fagocitose, a célula emite projeções da sua membrana plasmática, sustentadas por filamentos de actina, né? Onde uma célula que vai ser digerida, que vai ser englobada, ela se liga em receptores e ocorre a fagocitose, ok? Formando uma vesícula que então vai ser digerida nos lisossomos, né? Vai ser incorporada ao lisossomo e aí então o seu conteúdo vai ser digerido. Na pinocitose, existe o englobamento de partículas pequenas, tá? Em regiões onde existem proteínas ali determinando na membrana plasmática que aquele ponto fará uma pinocitose, formará uma vesícula, né? Essas proteínas são chamadas de caveolinas, né? E a vesícula será englobada por proteínas chamadas de clatrinas. A gente tem uma outra aula sobre isso, com mais detalhes, ok? E aí forma-se uma vesícula que também é incorporada ao lisossomo. Então esse lisossomo vai digerir moléculas que vieram de fora da célula por fagocitose ou por pinocitose através de suas enzimas, das suas hidrolases ácidas. Perfeito? Ele também pode fazer isso digerindo, destruindo moléculas da própria célula, né? É um processo que é chamado de autofagia. Nesse processo, a autofagia tem-se a destruição de organelas velhas. Então, uma mitocôndria que já não está funcionando direito mais, um peroxissomo que também não faz, tá? Ele vai ser digerido e a célula, com isso, consegue reaproveitar algumas de suas moléculas, né, para produzir novas a partir daquelas que foram degradadas. Ok? Esses dois processos são duas funções, então, realizadas pelos lisossomos. Vou escrever aqui, ó, heterofagia e autofagia. Aqui. Na autofagia tem-se a degradação de moléculas da própria célula, organelas, né, que pertencem a essa célula. Na heterofagia é um processo diferente desse. Hétero significa diferente, onde tem um englobamento de moléculas que foram endocitadas. Ok? Joia? Uma vez englobada, ela se funde ao lisossomo e ali ocorre a digestão através das enzimas. Tá? Em algumas doenças, algumas moléculas não são digeridas porque há um problema na produção dessas enzimas, né? Um exemplo seria uma doença chamada doença de Tay-Sachs, é uma doença neurológica. Os neurônios não degradam um determinado lipídio que ele deveria degradar, isso vai acumulando na célula e traz problemas no transporte do impulso nervoso, o neurônio acaba morrendo, gera uma série de déficits neurológicos no paciente. Tá? E existem também casos onde os lisossomos das células pulmonares eles são destruídos, né? Então tem uma doença chamada de silicose que degrada a parede dos lisossomos e com isso tem um extravasamento de enzimas do lisossomo para o citoplasma. Como isso acontece de maneira muito abrupta, né, e com muitos lisossomos, essas enzimas acabam destruindo o citoplasma e matando as células pulmonares desses pacientes. Tá? Uma doença chamada de silicose. Ela acontece em mineiros. Não mineiros de Minas Gerais, mas mineiros trabalhadores de Minas, né? Um local mais comum onde elas acontecem. Ok? Esse processo de destruição da célula, a partir da liberação de enzimas dos seus lisossomos, é chamado de autólise. Ó, autólise. Ok? Autólise. Não é a apoptose. A apoptose é um tipo de destruição, de morte celular, diferente desse que a gente acabou de falar e que veremos em outro vídeo. Ok? Joia? Lisossomo, então, realiza uma série de funções relacionadas com outras organelas e com outras
estruturas da célula, né? Beleza? Vamos acompanhando, vamos evoluindo o nosso entendimento sobre a célula, sobre os seres vivos, vai ficando cada vez mais complexo, e com isso a gente vai conseguir ter discussões mais avançadas, né, no nosso canal, ok? Continua com a gente, um abraço, tchau, tchau!